quartos anos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática. Sou a professora Poliana e na nossa aula de hoje falaremos sobre sequências e regularidades, tá bom? Então vamos lá. Sequência numérica. Vejam só. Sequência numérica é todo conjunto de elementos numéricos ou não, que são colocados em uma ordem. Vejam só, temos aí como exemplo o desenho de um auditório, né? Onde tem na tela Centenário de Paulo Freire, que neste ano de 2021 comemora-se o centenário de Paulo Freire, tá? Então, nessas poltronas, seja ela de cinema, seja ela de teatro, seja ela de um circo, todas elas são numeradas, tá? Então, elas respeitam uma sequência numérica. Assim como um calendário, que existe uma sequência numérica, o relógio, tá? Temos aí um relógio de ponteiro que tem uma sequência numérica. Temos ali o desenho de uma rua. Uma rua, professora? Sim. Tanto as ruas são sequenciadas, como o caso dos CEPs. Cada rua não tem um CEP, então existe uma sequência numérica ali. Assim como as residências, as casas são também numeradas. Toda casa tem um número, casa número 6. Aí, normalmente, a sequência, a casa seguinte é uma casa número 7, 8, e aí por diante. Tá certo? Então, vamos entender um pouco aqui. Temos, como exemplo, uma sequência que não é numérica, como eu falei para vocês, ela pode ser numérica ou não. Temos a sequência que não é numérica, que diz os sinais das 4 operações, tá? Temos o menos, o mais, o dividir, o de multiplicação. Logo depois vem o menos novamente, uma interrogação. Quem será que vem depois do menos? O dividir e logo depois do dividir, quem virá? Então vejam, tem uma sequência de menos, mais, dividir, multiplicação. Se eu tenho logo adiante o menos, logo, quem vem depois do menos? O mais. Dividir, logo depois do dividir, multiplicação. Tá certo? Então, é uma sequência, não numérica, mas é uma sequência. Assim como essas figuras geométricas. Temos o triângulo, o quadrado e o círculo. Triângulo, quadrado e depois do quadrado, quem é que vem? Quem? O círculo. Vejam só, certo? Vamos agora a uma sequência numérica. Temos aí os números 1, 2, interrogação, 4, 5, interrogação. E quem são essas interrogações? Quais são os números que cabem nessa sequência? Vamos descobrir. A diferença do 1 para o 2 vai ser o quê? Mais 1. Do 4 para o 5, mais 1. Logo, o que é que eu faço para descobrir? 2 mais 1, quanto é 2 mais 1? 3. E quanto é 5 mais 3? 3 mais 1? 4. Logo, 5 mais 1 será quanto? 6. Descobri aí os números que faltavam na minha sequência. E o de baixo? O de baixo temos o 5, o 10, o 15 e uma interrogação. Vamos descobrir? 5 mais 5 quanto é? 10. 10 mais 5? 15. Então, o que é que eu preciso fazer para descobrir quem é o meu número não conhecido, desconhecido? 15 mais 5, que será o quê? 20. Estão vendo? Então, é uma sequência que respeita um intervalo de 5 números. 5, 10, 15 e 20. Vamos a um exemplo mais problemáticozinho. Vamos problematizar isso aí. Observem a numeração das casas de um condomínio e responda. Qual a numeração da segunda casa? Essa é a minha primeira pergunta. Seguindo essa sequência, quantas casas precisa para ser de número 33 mil? Então, vamos lá. Primeira resposta, qual o número da segunda casa? Temos o quê? 32.500 menos 32.600.
É uma forma de descobrir, porque aí eu vou ver o intervalo de uma casa para outra. Então, vemos que o intervalo são de 100. Então, se eu somar esse 100, que é meu intervalo, mais a primeira casa, que é 32.300, eu terei quanto? 32.400. Então, nossa primeira resposta é 33 menos 32.600, ok? Que aí eu descobri qual o meu intervalo. Melhor, eu já descobri qual a primeira resposta, né? Que é 32.400. Agora vamos ver como descobrir quantas casas precisa para ser o número 33. Então, 33.000 menos o meu primeiro número, que é o meu último número, que é 32.600, certo? 33, que é o que eu quero chegar, e o meu último número, 32.600. A diferença disso será o quê? 400. 400 dividido por 100, lembra que a gente já sabe qual é o intervalo de uma casa para outra, não é 100? Então, 400 dividido por 100, corto os meus zeros, 4 dividido por 1 é igual a 4. Ou seja, preciso de 4 casas. Vamos conferir? Vamos lá. 32.600 mais 100, 32.700. Mais 100, 32.800. Mais 100, 32.900. Com mais 100, 33.000. Então, corretíssimo. Eu preciso de 4 casas para chegar ao número 33.000. Ok? Vamos a mais um exemplo? Vamos lá. Um apartamento possui 3 andares. Em cada andar, é possível notar que os números dos apartamentos apresentam uma sequência numérica. Então, vejam só. Temos aí as portas dos apartamentos no primeiro, segundo e terceiro andar. Os 3 andares, certo? Seguem o mesmo intervalo da sequência numérica. Pensem aí. Será que eles seguem? Vamos ver. No meu primeiro andar, eu começo com o número 105, ok? Logo depois vem a porta 110. Qual a diferença dela? Mais 5, beleza. De 110 para 115, qual é o meu intervalo? Mais 5. De 115 para 120, mais 5. Então, vejam que eu tenho um intervalo de 5. E no segundo, 205 para 210, 5. 210 para 215, 5. 215 para 220, 5. Opa! Então, meu primeiro e segundo andar seguem a mesma sequência, beleza. E o terceiro? Terceiro andar, eu começo com 302 e já pulo para 304. Qual o meu intervalo? 2. 304 para 306, 2. 306 para 308, 2. Então, tem a mesma sequência? Não. Vejam que o intervalo de um para o outro são diferentes. Ok? Estão acompanhando? Acompanha aí. Agora, eu quero que vocês em casa acompanhem de uma forma diferente. Todo mundo conhece a amarelinha, muitos conhecem como academia, né? E tem no formato da amarelinha ou da academia, temos aí o primeiro número, uma sequência de 1 a 10, né? Que chega no céu. Eu quero que vocês façam diferente nessa amarelinha. Vocês vão fazer um múltiplo de 2. E como é o múltiplo de 2? Vamos conhecer? Vamos lá. Eu tenho o 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. E como eu cheguei a esse número, professora? Multipliquei. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. E 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. E 2 vezes 10, 20. Então, vejam que fazendo
a minha amarelinha de 1 a 10 e multiplicando-a por 2, eu terei números diferentes. Vamos a mais exercícios? Bora lá. Olha, 2. Então, vamos lá. De uma outra forma que eu posso fazer, professora? Então, eu trouxe o exemplo do 4, múltiplo de 4. Como é que eu faço? Eu tenho um 4 e vou somá-lo a mais 4, tá? Então, 4 mais 4 será 8. 4 mais 4 será 8. Esse resultado do 8 mais 4, 12. O resultado do 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 4, 24. 24 mais 4, 28. 28 mais 4, 32. 32 mais 4, 36. E 36 mais 4, 40. Vejam que não é tão difícil. Vocês podem utilizar multiplicação ou adição, tá certo? Temos aí o múltiplo de 5, o múltiplo de 6 e o múltiplo de 7. Mais uma vez, múltiplo de 6. Faço minha tabelinha de multiplicação, utilizando 6 e multiplicando esse 6 10 vezes. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54. E 6 vezes 10, 60. Lembra de uma atividade que fizemos em aulas passadas sobre aquela tabelinha de multiplicação? Então, é uma forma de você estar exercitando a multiplicação, tá certo? Então, vamos lá. Temos aí a amarelinha com múltiplos de 7 e temos o principal, que é o seu desafio, tá bom? Eu quero que vocês aprendam brincando. Então, o Chaminazinho faz o convite. Vamos aprender brincando? Que tal fazer o jogo da amarelinha ou academia com os múltiplos de 2 ao 9? Então, vocês fazem isso brincando mesmo. Coloca lá o giz ou marca de alguma forma no barro, tá certo? E brinca, se diverte e aprende matemática. Melhor forma, tá bom? Então, por hoje só. Mas eu espero vocês na próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.